Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M e hoje nós vamos aprender a fazer um polvo de crochê. Esse polvinho ainda é uma peça bastante procurada, o pessoal gosta bastante aí de presentear os recém-nascidos, né? Colocam assim no bercinho, os recém-nascidos, os bebezinhos gostam de segurar nos tentáculos. Então, olha, ainda é uma boa opção de venda aí para vocês que estão trabalhando com vendas ou um bom presente para vocês darem agora nas festas. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como vocês fazem o polvo, né? Eu vou fazer este aqui, é o polvinho da aula, todo colorido, mas vocês podem fazer aí de uma cor só. Eu vou ensinar para vocês os olhos, vocês podem bordar ou fazer assim, olha, sem bordar nada. Nós vamos fazer a boca e a estrelinha. Então, tudo isso vocês vão aprender aí nessa videoaula. Esse polvinho vocês podem fazer com o material que vocês tiverem na casa de vocês. Então, olha aqui, gente, vocês podem fazer com barbante 100% algodão número 6, vocês podem fazer com fio amigurumi, vocês podem fazer até com linhas finas, assim como a Anne ou a Clea, mas aí vocês têm que dobrar o fio. Mas olha aqui, ele vai ficar menorzinho, né? Quanto menor o fio, menor vai ficar o polvo, mas é a mesma receita. Então, vocês mudando aí, né, o fio, vocês vão ter aí um polvo diferente. Então, como vocês podem ver, vocês podem fazer de todo jeito, olha. Na aula, como vocês vão aprender a fazer essa estrelinha, uma estrelinha do mar, vocês podem usar, se vocês tiverem uma flor que vocês gostam de fazer, vocês também podem colocar. Então, vocês vão aprender na aula como que a gente faz o polvinho, muda as cores dos tentáculos, como que a gente faz para o tentáculo ficar assim. Então, nesse tutorial, né, bem detalhado aí, vocês vão conseguir fazer polvos, formatos diferentes. Vocês podem utilizar aí qualquer sobra que vocês tenham de linha para vocês fazerem aí, né, o seu polvo colorido. Eu usei também as sobrinhas de barbante que eu tinha, número 6, né? E vocês também podem encher do jeito que vocês tiverem aí a disponibilidade na casa de vocês. Então, se vocês tiverem a manta acrílica, né, a fibra siliconada, ele vai ficar mais levinho, assim. Se vocês tiverem fios, sobras de fios, vocês podem encher também. Esses aqui todos, olha, eu enchi com sobras de fio. Aí ele fica um pouquinho mais durinho, assim, fica mais rígido, né? Mas aí é só para vocês aproveitarem o que vocês têm em casa, que nem eu falei para vocês. Vocês podem fazer os olhos sem bordar, os olhos bordados. Vocês podem fazer as adaptações que vocês acharem melhor e vocês vão terminar aí, olha, com os polvos diferentes. Olha, é feito aqui o acabamento junto. Enquanto a gente tá fazendo o corpinho do polvo, a gente vai fazer o fechamento, tá? Então, vai ficar bem bonito aí o polvo de vocês. É uma peça fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de aprender. Vocês também podem usar aí personagens, né? Para vocês fazerem em formato de polvo, que fica uma gracinha também, olha, um polvo Minion, um polvo aranha. Então, se vocês tiverem interesse de fazer aí esses polvos diferentes, deixem aí nos comentários para mim, tá, gente? Sempre que vocês comentam, vocês ajudam bastante o canal. Então, eu peço a vocês aí, toda vez que vocês tiverem um tempinho aí, deixem um comentário aí para mim, tá, gente? Aí faz com que o canal seja divulgado para mais gente. Então, se vocês gostarem aí do vídeo, vocês deixem um like para mim, se inscrevam no canal, se vocês não são inscritas, comentem e compartilhem, tudo isso ajuda ao crescimento do canal. A videoaula de hoje, então, vai ser esse polvinho amigo na técnica do crochê. Boa aula a todos!
Eu vou falar para vocês, então, que material aqui que vocês vão precisar para fazer o polvinho. Então, vocês vão escolher a linha que vocês vão usar. Dependendo da linha que vocês forem fazer, ele vai ficar de tamanho diferente. Então, esse aqui, olha, eu fiz com fio 100% algodão. Aí, vocês vão escolher aí, né, o de vocês, o que vocês querem trabalhar. A Tex é 885, é o corpinho do nosso polvo. Para fazer o olhinho aqui, gente, eu acho melhor não fazer com barbante, fazer com uma linha um pouquinho mais fininha para ele ficar assim, bem delicadinho. Então, olha, vocês podem usar. Eu usei aqui nesse polvinho esta linha aqui, né, que vocês conhecem bem. A Tex dela é 378. Tá? Para fazer o olhinho. Mas se vocês não tiverem, né? Geralmente a gente trabalha mais com a linha Anne, né? Vocês podem fazer a Tex 295 para vocês fazerem os olhinhos. Então aqui, olha, o meu esse branquinho eu trabalhei com a Charme e aqui o coloridinho eu trabalhei com a Anne, tá bom? Então para vocês fazerem aqui o olhinho, vocês vão precisar da agulha de 2 milímetros e para fazer o polvo, uma agulha de 3,5 milímetros. Então, vocês tragam aí as sobrinhas que vocês tenham, né, para vocês poderem fazer. Vocês podem fazer ele todo colorido, que nem eu vou dar na aula. Eu vou explicar o colorido, né, para vocês saberem aí como é que troca de linha, né, como que a gente faz, mas vocês podem fazer também de uma cor só. Então, o essencial aí para vocês trazerem são os marcadores, né, porque o polvo é trabalhado em espiral e a gente precisa marcar. Então, se vocês não tiverem esse aqui de plástico, olha, tragam qualquer coisa que marque, alfinete, grampo, um clips, até um pedacinho de linha, tá? Tudo isso para vocês fazerem a marcação correta do seu polvo. E eu vou colocar na lista aí alguns alfinetes, porque quando a gente vai colar o olho assim, ó, a gente pode colocar um alfinete para colocar no lugar que a gente quer, ó, o olho. Quando a gente vai fazer a boquinha, a gente também põe assim, olha, no começo e no fim, pra gente saber aonde que a gente quer que comece e termine a boquinha, quando a gente for bordar, tá? Então, o alfinete aí, se vocês tiverem, vocês podem separar. Agulha, né, vocês já sabem, agulha de tapeceiro, né, pra gente fazer os arremates, pra costurar, pra bordar, vocês vão precisar de uma agulha. Não precisa ser necessariamente tão grande que nem essa, mas essa é a minha agulha de trabalho, então, a agulha que vocês tiverem em casa. E eu vou precisar da cola pano, então vocês tragam aí a marca que vocês gostarem, né, pra gente colar o olho. Nós vamos fazer ainda aqui um aplique, né, pra quem quiser fazer um apliquezinho, mas é costurado. Mas a cola pano é essencial pra gente colar e a cola pano é bem segura, tá, gente? Não se preocupem porque ela vai ficar bem firme, então eu recomendo que vocês usem a cola pano. Para o enchimento, a gente pode encher aí com uma fibra siliconada ou com as sobrinhas de fios que vocês têm. Esse polvinho aqui, a gente começa a fazer aqui por aqui, tá? Então, a gente começa a fazer por cima, a gente vai fazendo um círculo, vai aumentando, depois a gente segue uma sequência e depois a gente vai fazer os tentáculos. Então, aqui vocês podem fazer todos de uma cor só, mas eu vou explicar para vocês como vocês fazem um tentáculo de cada cor. Então, vocês podem aí, né, fazer o que vocês acharem melhor para vocês. E depois eu vou explicar para vocês também como vocês fazem o olhinho, vocês podem bordar ou não, tá bom? Aqui também é a mesma coisa, olha, vocês podem colocar qualquer detalhe, então eu vou explicar para vocês esse detalhe aqui dessa florzinha. Para fazer esse polvo aqui da aula, eu vou usar um fio 100% algodão de número 6 e uma agulha 3,5 milímetros. Como eu expliquei para vocês, vocês podem fazer aí com o fio que vocês tiverem, mas o resultado vai ser diferente, tá bom, gente? Então, aqui na aula, vocês vão precisar de um marcador. Se vocês não tiverem esse tipo aqui, ó, tragam um grampo, um alfinete, um clipe de papel, qualquer coisa que dê para marcar, tá? Porque a gente vai trabalhar espiral e precisamos marcar. Então, a gente vai começar com o anel mágico. Então, aí, olha, quem nunca fez um anel mágico, a gente faz assim, ó, a gente segura aqui com os 2 dedos, e esses 2 dedos aqui a gente faz assim, ó, a gente envolve, segura com o dedão, e lá com o dedinho, tá bom? Ó, esse aqui é o nosso anel, então, pra gente travar ele aqui, pra gente poder trabalhar, a gente vai passar essa linha aqui por dentro. Então, a gente põe, olha o ganchinho da agulha, a gente puxa. Aí, nós vamos dar uma torcidinha e pegar o fio ali de novo, ó, esse fio. Olha aqui, ó, como eu fui fazendo a argolinha
deslizar na agulha. Eu vou pegar esse fio aqui e fazer uma correntinha. Então, quando eu pegar, eu já viro a minha mão junto, ó. Eu pego e viro a minha mão. Então, quando a gente faz assim, a gente deixa esse círculo, que é o nosso anel mágico, ó. E esse fio aqui é o que controla o anel. Então, quando a gente puxa, o anel fecha. Dentro desse círculo, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, a gente começa, ó. 1, 2, aí vocês vão segurando assim o anel, olha. Se ele estiver muito grande, vocês puxem um pouquinho para fechar, porque a gente vai fazer apenas 6, tá? 6 pontos baixos. 4, 5 e 6. Essa aqui foi a nossa primeira carreira. Então, a gente, olha, pega o anel, o fiozinho aqui que sobrou e a gente puxa um pouquinho, tá? Depois a gente vai puxar um pouquinho mais. É só para chegar ali mais próximo, porque a gente vai começar a fazer a segunda carreira no primeiro ponto baixo aqui que a gente fez. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira e nós vamos começar a fazer os aumentos. Então, as carreiras vão ter aumentos agora no nosso polvo. Então, a gente faz assim, olha, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Então, quer dizer que é um ponto e aumento, um ponto e um aumento, ok? Então, a gente faz assim, ó, a gente coloca aqui a nossa agulha, olha, nós estamos fechando carreira, a gente está continuando. A gente faz aqui o primeiro ponto baixo. No mesmo local, outro ponto baixo. Certo? Nós fizemos 2, ó. Então, aqui no primeiro, a gente já põe o marcador, porque esse aqui é o primeiro ponto da nossa carreira. Então, a gente precisa saber que aqui é o primeiro ponto da nossa carreira. Então, agora a gente só segue, em cada pontinho aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos, ó. 1 e 2. Por toda a carreira, olha, no ponto da frente. Então, como a gente tinha 6 pontos, né? Vocês sabem que a gente vai fazer essa repetição aqui 6 vezes, né? Então, a gente vai terminar com 12 pontos no final. Sempre 2 pontos baixos em cada. Olha, o marcador tá aqui, então ainda falta mais um ponto para mim. Assim, o círculo vai crescendo e a gente vai trabalhando carreiras dessa forma. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira e a gente faz assim, ó. Onde estava o marcador, a gente coloca o nosso primeiro ponto baixo, porque esse polvo aqui é todo feito em ponto baixo. Aí, a gente põe o marcador. Toda vez que a gente tira, a gente faz o ponto e põe o marcador para não esquecer. E agora, à frente aqui, ó, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo local, que é o nosso aumento. Então, qual é a sequência aqui por toda essa carreira? A sequência vai ser 1 ponto baixo sozinho e 2 juntos no próximo. 1 ponto baixo sozinho e 2 no próximo. Então, esta aqui é a sequência por toda a carreira. Olha, 1 ponto baixo e no próximo a gente faz 2, ó. 1 e 2. Tá, gente? Então, por toda a carreira, olha, 1 ponto baixo sozinho e no próximo 1 e 2. Toda a carreira. Aqui eu fiz toda a carreira, a gente vai começar a próxima carreira. Então, o que que acontece? Toda vez que a gente terminar a nossa carreira, a gente termina com os 2 juntos, que é o nosso aumento. Então, se por acaso vocês estiverem fazendo e o último ponto não foi 2 juntos, alguma coisa vocês fizeram errado, tá bom? Mas é assim, ó, é muito simples de fazer. Então, agora a gente vai fazer a quarta carreira e vamos fazer aumento. Estamos aumentando o nosso círculo. Tirei o marcador. Fiz um ponto baixo e já ponho o marcador para não perder. Eu sempre ponho assim, ó, nas 2 laçadinhas, tá? Do ponto. Então, essa carreira, a gente vai fazer assim, ó. A gente já fez um ponto baixo. A gente vai fazer outro ponto baixo no próximo ponto, ó. A gente ficou com um sozinho e um sozinho. E no próximo, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Esta é a sequência por toda a carreira. 1 ponto baixo e no próximo 2, tá? Ó, 1 ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo, e no próximo ponto a gente vai colocar 2. 1 e 2. Então, por toda a carreira, e é assim que a gente sempre aumenta círculos, tá, gente? A gente faz assim, ó, a segunda carreira a gente faz 2 em cada.
Na próxima carreira, a gente faz um sozinho e 2 juntos. Na próxima, a gente faz 1, 2 e 2 juntos. Na próxima, 1, 2, 3 e 2 juntos. Na próxima, 1, 2, 3, 4 e 2 juntos. E assim sucessivamente. Então, se vocês precisarem fazer um círculo, é assim que a gente aumenta os círculos, tá? A gente vai fazendo esse tipo de aumento nesta sequência. Então, no caso, nós estamos trabalhando em espiral, não estamos fechando carreira, estamos fazendo todo o nosso polvo em ponto baixo. Se vocês acharem que vocês querem fazer uma agulha um pouquinho menor, vocês também podem, tá, gente? Então, vocês vão aprender a fazer o polvo com a linha que vocês tiverem aí. Se vocês tiverem uma linha amigurumi, que é um pouquinho mais fininha do que essa Tex aqui do barbante 6, né? Vocês vão modificando a agulha, tá? Porque não pode aparecer nenhum buraquinho aqui no nosso polvo. Aqui eu terminei a 4ª carreira, ó, meu último pontinho eu fiz os 2 juntos. Vamos começar a 5ª. Então, olha aqui, tirei o marcador, já faço um ponto baixo e ponho o marcador. Então, este aqui foi meu primeiro ponto baixo. Então, como que eu vou fazer agora? No ponto à frente, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto à frente, outro ponto baixo. E no à frente, eu vou fazer os 2, tá? Que é um ponto e um aumento, olha. 2 juntos. Então, qual é a sequência aqui em toda essa carreira? A gente vai fazer um ponto baixo e um ponto baixo. São 3 pontos assim, um em cada. E no próximo, 2, tá? Então, olha, 1, 2, 3 e no próximo 2. 1, 2, 3 e no próximo 2. Então, é só vocês fazerem aí o de vocês, olha. Um primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e o terceiro. E agora, no próximo, a gente vai fazer os 2, que é o nosso aumento. Aqui eu terminei a carreira, meu último ponto, eu coloquei os 2 juntos. Agora, a gente vai fazer a 6ª carreira, e vocês já sabem aí qual é a nossa lógica, né? Olha, ponto baixo, marcador. Agora, a gente vai fazer, esse é o primeiro ponto. No próximo ponto aqui, a gente faz o segundo ponto baixo, no próximo terceiro e no próximo quarto, tá? São 4 pontos baixos e no próximo a gente faz os 2, que é o nosso aumento. Então, qual a sequência? 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo 2, por toda a carreira, tá? Fazemos o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E depois 2 juntos, né? 2 no mesmo espacinho, no mesmo ponto. Nosso círculo já está bem grande, ó. Aqui eu terminei a 6ª carreira, olha, meu último ponto aqui foram os 2 juntos, e a gente não vai aumentar mais. Então, aqui, ó, a nossa cabecinha do nosso polvo já está pronta. Então, agora a gente vai descer aqui para fazer o corpinho dele. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos, eu vou explicar para vocês. Só que antes da gente fazer isso, a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, do nosso anel mágico, tá? Então, a gente faz assim, ó, a gente puxa o máximo que a gente puder, ó, puxa bem, porque é barbante, olha, não vai arrebentar, olha aqui como fica bonitinho. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que dar um nó, porque toda vez que vocês fazem um ponto baixo, vocês têm que dar um nozinho, senão assim, de manusear, ele vai abrindo. Então, a gente faz assim, olha, a minha linha está saindo aqui, eu vou pegar apenas uma laçadinha próxima da onde eu estou aqui atrás, ó. E a gente faz o nó. Então, como que a gente faz o nó? Passa, quando a gente passa a linha assim na argolinha, ó, faz-se outra argolinha aqui, ó. Aí, a gente passa o nosso fio aqui dentro. E esse aqui já é o nó. Não vai soltar depois que a gente fez o nó, tá? Então, a gente pega e esconde um pouquinho. Dá mais uma passadinha assim nas argolinhas. Embora aqui dentro, vai ficar aqui dentro esse fio, né? Ó, mas não custa nada a gente passar assim um pouquinho, ó. Tá bom, gente? Ó, passem um pouquinho
E aí, vocês podem cortar, não precisa ser tão ali rentinho, né? Porque a gente vai encher o nosso polvo. Olha aí a cabecinha do nosso polvo, como ficou bonitinho. Então, agora, o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer apenas pontos baixos, tá? Sem aumento, sem nada. Então, a gente vai ter um total de 36 pontos. Então, eu vou fazer aqui a 7ª carreira, para vocês verem, ó. Tirei o marcador, já faço o meu primeiro. Então, agora, apenas pontos baixos. Então, se vocês quiserem ir contando, vocês vão contando, olha, 2, 3, nós vamos ter um total de 36 pontos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir essa carreira, né? Vocês já sabem aqui como é que faz, só pontos baixos. Vocês vão fazer das 7 a 14. Então, essa aqui é a 7ª, quando chegar aqui, vocês vão fazer a 8ª, a 9ª, então, vocês marquem, né? Eu tenho um marcadorzinho esse aqui de carreira, ó, é uma coisa fácil também de vocês acharem, ó, e aí eu vou mudando assim, ó, as carreiras, fica mais fácil para mim, mas é claro, né, gente, tragam um papel e uma caneta, não guardem de cabeça porque vocês vão esquecer, ou vocês podem levantar para fazer alguma coisa, peguem uma caneta e coloquem, olha, eu estou na 7ª carreira, que nem o meu aqui, ó, tá na 7ª, aí vocês escrevem 7, tá? Quando vocês terminarem, vocês façam o ponto baixo e coloquem o marcador. Colocou o marcador, escreve 8, tá? Aí eu venho na minha aqui, ó, e eu mudo para 8. Tá? 8, ó. Então, vocês façam até chegar na 14ª. 14. Quando chegar na 14, façam a 14, tá bom? Eu vou chegar aqui com vocês na 15. E aí, eu vou fazer diminuições no nosso polvo, porque o polvo é assim, olha. Ele é grandinho aqui, ó, grande. E depois ele vai diminuindo. Então, agora a gente vai fazer esta diminuição aqui no polvo. Olha como é fácil fazer, gente. Dependendo do fio que vocês forem usar, ele vai ficar de tamanhos diferentes, tá bom? Até a gente fazer um polvinho assim, ó. Vou explicar para vocês também como faz um polvinho, ó. Desse tamanho, para vocês fazerem um chaveirinho que fica bonitinho também. Aqui eu cheguei na carreira 14, então eu fiz toda a carreira 14, né? Tudo ponto baixo. Agora a gente vai começar a fazer a diminuição, ó, porque a gente tem que fazer que esse corpinho fique assim, ó, tá bom? Então, a gente fez toda a cabecinha, agora a gente vai fazer as diminuições. Então, vocês vão aprender aí a fazer as diminuições em ponto baixo. Então, como que a gente faz? Ó, a sequência vai ser assim, a gente tira o marcador, faz o primeiro ponto, né, pra gente não perder aqui. A sequência vão ser 4 pontos baixos. A gente já fez aqui o primeiro, tá? Então, na frente a gente faz 2, né, o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, a gente vai fazer a diminuição. O que que quer dizer? Que a gente vai pegar 2 pontos baixos juntos, tá? Então, a gente faz sem fazer, olha, a gente enfia pra fazer o ponto baixo, só que a gente não termina, a gente deixa na agulha. Aí, no ponto da frente, ó, no ponto baixo da frente, a gente enfia a agulha e vai buscar a linha lá, ó. E deixa na agulha, ó. Outro ponto baixo sem fazer. Agora, a gente tira os 3 juntos, ó. A gente laça e tira os 3. Pronto. Essa aqui é uma diminuição em ponto baixo. Quer dizer que vocês fecharam 2 pontos baixos juntos. Então, a sequência que vocês vão fazer por toda essa carreira é assim, ó, os 4 pontos baixos, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E agora, a gente vai fazer a diminuição, que é 2 pontos baixos fechados juntos, ó. Então, a gente põe no primeiro ponto baixo, só que a gente não termina, deixa na agulha. Colocamos no ponto à frente, ó, não terminamos. Agora, a gente puxa os 3, ó. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, fica bem parecido, né, os pontos. Então, façam aqui por toda a carreira, 4 e 2 juntos, 4 e 2 juntos, até chegar no marcador. Aqui eu cheguei no fim, eu fiz os 4 pontos baixos e sobra 2 pontos para eu fazer junto, tá? Ó, esse aqui sem fazer, esse sem fazer e depois eu fecho, ó. Esse aqui foi meu último ponto, aí eu cheguei no marcador. Então, agora a gente vai fazer a carreira 16 e 17 só ponto baixo, sem diminuição nenhuma, tá? Então, olha, a gente tira,
Já fazemos o primeiro ponto e colocamos. Então, aqui vocês vão seguindo apenas pontos baixos e vocês vão ter que ficar com 30 pontos, tá, gente? Então, vocês façam a 16, ó, só ponto baixo, tá? Quando chegar no marcador, vocês façam a 17, só ponto baixo. Aqui eu fiz a carreira 17, né? Então, ó, 16 e 17, só pontos baixos. E se vocês contaram, a gente tem 30, olha, o nosso corpinho do nosso polvo. Agora, a gente vai fazer outra carreira de diminuição, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Tiramos, fazemos o primeiro e colocamos aqui de novo. Ó, eu sempre coloco ali nas duas argolinhas, ó, do ponto baixo, fica mais fácil, tá? E fecha. Se vocês estiverem fazendo com grampo, com alfinete, né, fiquem atentas a não soltar a marcação de vocês, tá? Ó, a gente fez o primeiro. A sequência agora vão ser 3. Então, olha, eu fiz o primeiro, o segundo ponto baixo à frente, ó, e o terceiro à frente. Agora, a gente faz a diminuição, ó, mesma coisa, 2 pontos baixos fechados juntos. Então, a gente vai buscar a linha, deixa na agulha. No ponto à frente, pegamos a linha, deixamos na agulha. E agora, a gente fecha os 3, tá? 2 pontos baixos fechados juntos e a nossa diminuição. Então, agora, por toda essa carreira aqui, vocês vão fazer 1, 2, 3 pontos baixos e 2 fechados juntos. 1, 2, 3 pontos baixos e 2 fechados juntos, por toda a carreira. Aí, a gente já vai diminuir mais um pouquinho. Aqui eu tô no final da carreira 18, olha, falta os 2 pontos para eu fazer junto, ó. Os 2 pontos baixos, fechados juntos, que é a nossa diminuição. Agora, a gente vai fazer a carreira 19 e 20, só pontos baixos, igual a gente fez aqui embaixo. Então, agora a gente vai terminar com 24 pontos, tá? Então, apenas vocês contem, olha, eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou continuar aqui com ponto baixo na carreira 19. Depois, eu vou fazer a carreira 20, também só com pontos baixos, tá? E a gente vai fechando mais aí nossa cabecinha aí do nosso polvinho. Agora, a gente vai fazer a carreira 21, né? Porque a 19 e a 20 a gente fez só ponto baixo. Agora, a 21 a gente vai fazer as diminuições novamente. Então, a gente faz o primeiro ponto, colocamos o marcador. E a sequência vai ser 2 pontos baixos. Então, ó, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo. E agora, a gente vai fazer os 2 fechados juntos, ó. Primeiro ponto, segundo ponto e fechamos. Então, a sequência aqui, ó, vocês vão vendo como que vocês vão pegando, né? Porque agora vai ficando bem menor aqui a aberturinha. Então, vocês se ajeitem assim, ó, põem os dedos aqui dentro, vê como vocês vão fazendo. A sequência vai ser 2 pontos baixos, ó, um, e na da frente, outro. 2 pontos baixos. E no ponto da frente, aqui, ó, a gente vai fazer os 2 juntos, ó. Então, a gente põe o primeiro e não faz. Põe no segundo aqui, ó, no ponto da frente e não fecha, e agora a gente fecha tudo junto. Então, é essa aqui vocês vão fazer. Um ponto baixo e 2 fechados juntos. Um ponto baixo e 2 fechados juntos. Por toda a carreira. Aqui eu fiz toda a carreira de número 21. A gente terminou aqui com 18 pontos, tá? Agora, a gente vai fazer a 22. A 22, a gente vai fazer diminuições também. Porque a gente aqui, ó, tem que ter o número exato de pontos para a gente começar a fazer os tentáculos. Então, esta aqui vai ser a nossa última carreira. Fazemos o primeiro. A sequência vão ser aqui, nessa última carreira, ó, já tá bem pequenininho o nosso buraquinho, ó. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e 2 fechados juntos. Essa vai ser a sequência, tá?
Então, olha aqui, ó, eu já fiz o primeiro, então vocês vão fazer aí, ó, já fiz o primeiro, que é o que tá o marcador. Na frente, ó, 2, 3, 4, 5, ó, eu vou virando assim, ó, com a minha mão, tá? Ó, pra ficar virando pra mim, ó. 6, ó, e aqui 7, tá? Ó, eu vou virando assim, ó. Vou me ajeitando. E aqui eu vou fazer os dois fechados juntos. 1 e 2. E fecho junto. Então, faça aqui toda essa voltinha e a gente vai se encontrar aqui e já vamos fazer os tentáculos do nosso polvinho. Aqui eu terminei a carreira, né? Então, eu fiquei com 16 pontos, que é o que a gente precisa para fazer os tentáculos. Agora, vocês vão decidir o que vocês querem fazer. Se vocês quiserem fazer ele todinho de uma cor só, a gente não vai quebrar a linha. A gente vai continuar e vamos fazer todos os tentáculos. Se vocês quiserem fazer duas cores, ó, a mesma coisa, ó, a gente vai fazer uma cor, aí depois eu vou explicar para vocês, vocês vão colocar outra cor, aí vocês vão vendo o que vocês querem. Olha, aqui eu fiz 3 seguidinho, aí depois eu fiz um branco aqui e um branco aqui. Então, isso aí vocês é que vão saber como vocês querem fazer o polvo. Então, eu vou explicar para vocês como vocês fazem coloridos, assim, ó. Esse aqui eu vou fazer um de cada cor, então eu vou explicar a troca de linha para vocês saberem o que vocês têm que fazer, e depois a gente vai encher. Aí, para encher, vocês podem encher com a fibra siliconada, ou vocês podem encher aí com as suas sobrinhas de linha, tá bom? Se vocês encherem com a sobra de linha, ele vai ficar mais pesadinho, mas vai ficar bonito do mesmo jeito. Aqui na aula, eu vou ensinar para vocês com a fibra, tá? Então, agora a gente vai fazer os tentáculos. Para fazer o tentáculo, a gente faz a mesma coisa que a gente tem feito, ó. Tiramos o marcador. Eu ajusto aqui, ó, quando eu tiro o marcador, né? E vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Agora, os tentáculos, eles são sempre iguais. Nós vamos subir 50 correntes. E depois a gente vai descendo as correntes até aqui com pontos, tá, gente? Então, assim, olha, vamos fazer 50, ó. A gente sobe 50 correntes. Simples assim, vão contando, tá? Fica mais fácil. A gente vai fazer 50. Agora que eu fiz as 50, a gente vai descer aqui com ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pular uma, duas correntes. Na terceira corrente, a gente vai fazer 3 pontos baixos e em cada corrente a gente faz 3. Toda vez que a gente faz isso, ele vai ficar em espiral, tá? Então, simplesmente assim, ó, pulamos essa aqui, não é a argolinha que vem da agulha, são as correntinhas, tá? 1, 2, 3, ó, na terceira corrente, a gente faz um ponto baixo, olha, eu seguro aqui com o meu dedo para dar firmeza, ó, eu enfio a minha agulha, ó, seguro aqui com o dedo para eu poder laçar e fechar o ponto, ó. E mais um ponto, são 3 pontos, tá? Então, agora vocês vão fazendo assim, olha, sempre nessa laçadinha de cima, né? Que é a correntinha, vocês vão fazer 3 pontos baixos dentro de cada correntinha. Vão firmando, ó, conforme vocês vão fazendo, vai ficando mais fácil para vocês segurarem, tá? Eu vou fazer um pouquinho aqui e já vou explicar para vocês como que vocês vão torcer. Porque depois que a gente faz essas correntes, a gente tem que arrumar elas. Se a gente não arrumar, não fica o tentáculo do polvo, tá? Olha aqui como é que vai ficando, ó, assim, ó, tá? Aqui vocês podem fazer todo aqui até chegar ali, né? Ou vocês já podem ir virando aqui, ó. Eu já vou virando, então, o que que acontece? Ó, vocês vão fazendo assim, ó. Vocês vão enrolando, olha aqui como já aparece o tentáculo do polvo, ó. É só vocês irem enrolando, tá bom, gente? Olha, assim que fica o nosso tentáculo. Então, vocês vão simplesmente, ó, em cada correntinha, fazer 3 pontos baixos. Tudo na mesma correntinha. Ó, aí vocês vão enrolando assim.
Tô chegando no fim e falta apenas uma correntinha, ó, e depois já é o ponto baixo aqui onde eu coloquei o marcador. Então, nessa última correntinha, eu vou fazer os 3 pontos baixos. É assim mesmo, apertadinho, tá, gente? Ó. Aonde está saindo aqui o ponto baixo do marcador, olha aqui, ó. O ponto baixo, ó, o marcador tá aqui nas alcinhas, né, ó, aqui é o ponto aonde está o ponto baixo, é a base, né, então aqui é que a gente vai prender o nosso tentáculo com um ponto baixíssimo. Então, olha, da onde está saindo o ponto baixo, ó, a gente faz um baixíssimo. Ó, baixíssimo, tá bom? Agora, a gente vai começar os outros tentáculos, então, para começar o tentáculo, a gente sempre vai fazer um ponto baixo, e depois a gente começa o tentáculo. Como que é o tentáculo? É um ponto baixo e sobe as 50 correntes. Aí depois a gente vai fechar aqui onde a gente começou, ó, no ponto baixo, e a gente faz um ponto baixo e depois começa o tentáculo. Então, sempre entre um tentáculo e outro vai ter um ponto baixo. Se vocês estão fazendo a mesma cor, simplesmente vocês façam isso que eu falei. E a gente que vai trocar de cor, a gente vai fazer um pouco diferente, ó. A gente já vai trocar a cor. A gente vai fazer o próximo tentáculo agora. Então, o tentáculo tem sempre um ponto baixo entre um tentáculo e outro, e o tentáculo é sempre um ponto baixo, 50 correntes, tá? Então, entre esse ponto baixo aqui que está entre os tentáculos, a gente já vai trocar a nossa linha. Se vocês estão fazendo uma cor só, simplesmente façam a mesma coisa que eu, sem trocar a linha. Então, olha, eu vou buscar a linha aqui para fazer o ponto baixo e não vou fechar com essa linha do polvo. Eu vou pegar a cor nova, colocar no dedo e vou puxar a cor nova, olha, para fechar o ponto baixo. Então, a nossa cor sai do ponto baixo, mas o ponto baixo fica a cor do polvo, tá certo? É isso que a gente quer. Aí, eu só ajeito aqui, puxo um pouquinho, tá bom? Vocês podem pegar esse fio aqui, cor de rosinha, olha, o fio novo, e já ir escondendo aqui, ó, crochetando um pouquinho junto, tá? Não tem problema. Assim, vai facilitar o acabamento. A gente faz assim, olha, agora a gente vai fazer o tentáculo. Então, como que é? Um ponto baixo, ó, tentáculo novinho, ó, um ponto baixo e sobe as 50 correntes. Então, vocês vão contando. Quando chegar lá em cima, vocês vão fazer 3 pontos baixos em cada. Quando a gente estiver descendo aqui, olha, essa aqui vai ser a minha última corrente, olha aqui, ó, ponto baixo. Essa aqui é a minha última corrente. Aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, né? Olha, e da onde está saindo aqui o ponto baixo, é que eu fecho com o baixíssimo, ó, só para vocês entenderem, tá? Então, sempre a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai subir 50, a gente vai descendo. Onde está o ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aí, depois a gente faz um ponto baixo, que é para ficar entre um e outro, e já começamos o próximo tentáculo. Tá bom? Então, todos esses aqui eu vou fazer colorido. Eu vou chegar lá em cima e vou falar para vocês de novo como que a gente fez esse aqui. Aqui eu fiz as 50 correntes, então eu vou pular 1, 2, no terceiro eu começo a fazer os 3 pontos baixos. E continuo aqui, ó, em cada correntinha, eu vou fazendo os 3 pontos baixos para ficar aí em formato espiral. Aqui eu cheguei no fim, aí eu queria mostrar para vocês, olha, que ainda tem mais uma correntinha e depois já é o ponto baixo que a gente começou, tá? Então, a gente nessa última corrente vai fazer os 3 pontos baixos. Aí, vai ficar bem enroladinho, é por isso que a gente não perde nenhuma correntinha. Então, aqui, olha, aonde está o ponto baixo, ó, agora dá para vocês verem bastante aí, ó, dá para ver bem claramente que é onde a gente colocou o ponto baixo. Então, aonde está o ponto baixo, a gente vai fazer um baixíssimo, tá? Que a gente puxa e puxa de novo. Então, isso é o que vocês vão fazer toda vez em cada tentáculo, tá bom? Aí, a gente vai fazer um ponto baixo no próximo e já começamos o próximo tentáculo. Vocês que estão fazendo uma linha só, vocês façam isso mesmo, olha, um ponto baixo, depois comecem os tentáculos. A gente que vai trocar, eu vou trocar de linha agora, então, eu vou pegar uma linha nova,
que é o que eu vou colocar aqui no meu dedo, ó, e vou trocar a linha nesse primeiro ponto baixo que eu vou fazer aqui. Então, a gente vai se ajeitando, ó, vocês vão virando o polvo assim, ó, vão virando para ele ficar bom aí na mão de vocês. Então, a gente pega aqui, ó, e a gente vai fazer o ponto baixo, só que a gente puxa a linha, olha, e não faz ele, deixa sem fazer aqui. Aí, a gente vai puxar a próxima linha aqui para fechar o nosso ponto baixo, tá? Então, simplesmente ponham no dedo e puxem. Pronto, olha, a gente já trocou de linha. Então, aqui atrás, a gente só, olha, ajusta um pouco, eu puxo assim com a mão, ó, para ficar justinho, tá? Então, se vocês quiserem pegar aqui, ó, já podem cortar o fio. A gente ajusta. E agora, a gente vai começar o tempo, toda vez a mesma coisa. Quando a gente terminar, a gente faz o baixíssimo, aonde está o ponto baixo do tentáculo. Fazemos um ponto baixo, quem for trocar a linha, troque aqui. E agora, começamos o próximo tentáculo. Então, para começar, olha, eu vou esconder esses fios aqui atrás, ó, vou crochetar junto. Eu vou fazer o primeiro ponto baixo. E subir as 50 correntes. Então, já estou começando outro tentáculo, tá bom? Olha, quando a gente terminar, olha aqui a correntinha, ó. Essa primeira correntinha aqui que a gente fez vai ser a última, né? Porque a gente vai descer com os pontos baixos. Onde está o ponto baixo, a gente vai fazer um baixíssimo. E depois, a gente faz o ponto baixo entre um e outro que precisa. E começamos o próximo tentáculo. Tá bom, gente? Então, é assim que vocês vão fazer. Conforme vocês vão fazendo aqui, ó, vocês vão virando assim, ó, para ficar mais fácil, tá? Ó, conforme eu for fazendo o polvo, eu vou virando assim. Então, vocês façam, vai dar 8 tentáculos, tá, gente? Façam os tentáculos de vocês, eu vou fazer o meu aqui, a gente se encontra no final. Então, depois que a gente enrolou todinho assim o polvo, olha, aqui é o ponto baixíssimo. Geralmente eu pego ali, olha, a mesma cor do polvo e começo a fazer. Mas para ficar mais fácil para vocês, eu vou explicar de outra forma para vocês, olha. A gente fez o ponto baixíssimo aqui no término do tentáculo, né? Então, a gente faz uma corrente e puxa. Pronto, olha, assim fica mais fácil para vocês. Eu vou até cortar aqui, ó. Eu acho que também fica mais fácil, tá? Para explicar para vocês, porque agora a gente vai emendar aqui, olha. O nosso marcador, eu tinha tirado o marcador, ele tava aqui, ó. Nosso marcador, tá? Quando a gente terminou esse tentáculo, ficou aqui, ó, o ponto baixo pra gente fazer, ó. Entre um e outro tem sempre um ponto baixo. Então, aqui que a gente vai emendar aqui, olha, a nossa linha do polvinho, tá? Se vocês estão fazendo de uma cor só, vocês continuem, não faça isso aqui que eu fiz, assim, de cortar, né? Faça um ponto baixíssimo e um ponto baixo, porque olha aqui o que a gente vai fazer agora em toda a volta, ó. Eu já enrolei todos os tentáculos, né? A gente enrolou. Então, o que que faz? Vocês põem todos os fios para dentro e nesses pontos baixos aqui, entre um tentáculo e outro, a gente vai fazer ponto baixo na volta todinha. Então, a gente vai enfiar aqui, ó, nossa agulha faz um ponto baixo. Aí, a gente põe o tentáculo pra lá, vira assim o polvinho, ó. E procura aqui o ponto baixo, e é aqui que a gente vai fazer o ponto baixo. Porque aqui, ó, o vermelhinho, a gente começou o tentáculo. A gente fez um ponto baixo e subiu as correntinhas. E entre um e outro, olha, tem um ponto baixo, ó, as duas laçadinhas. Aqui que a gente vai fazer o ponto baixo, ó. Sempre entre um e outro, ó, a gente procura, ó, aqui é que vai fazer o ponto baixo. E assim a gente vai fechando. Só que quando a gente fizer isso, já vai fechar bem o polvo, tá? Então, a gente já pode encher agora. Então, se vocês encherem com fios, vocês já vão enchendo e vão arrumando assim. E se vocês forem encher com manta siliconada, agora é a hora da gente encher, tá? Nós vamos colocar, então, todos os fios pra dentro, tá? Aqueles fiozinhos, e a gente vai começar a encher. Façam aos pouquinhos, se vocês tiverem aí, olha, quiserem encher com as sobrinhas de linha, façam a mesma coisa, tá? Aos pouquinhos, pra gente ir modelando. Se vocês encherem com os fios, ele vai ficar um pouquinho mais pesado, tá? E assim, com essa fibra siliconada, manta siliconada, aí ela vai ficar, o polvinho vai ficar um pouquinho mais levinho. E é mais fácil de montar, então, vocês vão fazendo assim, ó. Tá? Porque vocês têm que fazer o formatinho, olha, do polvo. Não é para ficar redondo, né? O polvo não é redondo, é esse formatinho aí de pingo. E aí, olha, todos os fios para dentro.
Já vou aproveitando então, né, falando com vocês, se vocês estão gostando aí do vídeo, para vocês deixarem um like para mim, né? E se vocês puderem se inscrever, compartilhar esse vídeo aí na rede social de vocês, tudo isso aí ajuda o canal, né? Ajuda o crescimento do canal, ajuda o canal ser mais divulgado, né? Mais pessoas aí que gostam de crochê vão começar a achar o canal. Então, se vocês puderem, deixem comentários. Os comentários são muito importantes, viu, gente? Eu gosto de saber aí o que vocês estão fazendo, né? Sempre é um gás pra gente, né? Sempre eu fico muito feliz, assim, né? Quando alguém comenta que está fazendo as peças, que está gostando, né? Que a explicação está clara, mas é bom pro YouTube também. Então, se vocês gostam do canal, né? Vocês gostam de mim aí, dos passo a passo, então vocês comentem. Nem se vocês escreverem aí, colocarem só um emojizinho, né? Ou se falarem que, eu gostei. Qualquer coisa que vocês comentem ajuda o canal, tá, gente? Então, quanto mais vocês comentarem, mais o canal vai ser divulgado para mais pessoas. E o que a gente quer são crocheteiras e crocheteiros aí no nosso canal, né? Fazendo as pecinhas para casa, para dar de presente e para vender também. Então, vamos ajudar aí o canal. Comentem, deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal se vocês não são inscritas, tá bom? Olha aí, gente. Vocês viram que eu fui fazendo assim, ó, para fazer esse biquinho aqui, ó. Certo? Então, esse aqui é o enchimento do polvo. Nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo e depois a gente vai encher mais um pouquinho, tá? Bem aqui no fundinho do nosso polvo. Então, vamos fazer agora a carreirinha de ponto baixo. Eu vou começar agora aqui fechar. Então, a gente que fez colorido, olha, eu vou emendar a mesma cor do polvo. Vocês que estão fazendo a mesma cor, né, que não fizeram os tentáculos coloridos, vocês fizeram aqui um ponto baixíssimo. E aqui agora vocês façam o ponto baixo. Só que a gente aqui vai puxar a nossa linha para fazer o ponto baixo aqui, tá? Simples assim, olha, a gente coloca o nó na agulha. E aí, aqui, ó, onde deveria estar o ponto baixo, a gente vai fazer o ponto baixo, ó. A gente coloca, ficamos com duas e fazemos o ponto baixo. Então, aqui, olha, eu vou tirar aqui o marcador daqui e vou colocar aqui no primeiro ponto baixo, olha, que é aqui que é o começo da nossa carreira, pra gente saber que é o comecinho da nossa carreira. Então, aqui a gente vai ajustar e nós vamos fazer ponto baixo naquele ponto baixo que ficou entre um tentáculo e outro, tá? Então, vocês sempre sabem, olha, quem tá fazendo colorido é bem fácil da gente ver, olha. Esse aqui foi o ponto baixo e nós subimos as 50 correntes. E olha aqui o ponto baixo que fica entre um tentáculo e outro. Então, vocês podem, olha, o tentáculo aqui a gente põe pra lá, segurem a agulha assim, ó, se quiserem com a mão assim, pra gente poder pegar bem aqui, ó, tá? Ó, as duas laçadinhas do ponto baixo. Então, a gente vai ter que aqui, ó, ajustar, ó, vamos fazer o ponto baixo. E a gente ajusta aqui o máximo que a gente pode. Para quem está fazendo a mesma cor, né, não mudou cor, a mesma coisa, ó. Colocamos o tentáculo para lá e a gente vai virando o polvinho, tá? Ó, vai virando assim para o nosso lado. Aqui a gente identifica onde está o ponto baixo, ó. O nosso vermelhinho, o nosso ponto baixo é esse aqui, ó. O ponto baixo entre um tentáculo e outro. Então, simplesmente a gente vai virando o polvo, virem o polvo, achem o ponto baixo, olha aqui, ó. O azul começa o tentáculo, então o nosso ponto baixo é aqui, ó. Porque esse azul já é o tentáculo. Então, vocês procurem assim, ó, ficar o mais justo possível, né? Porque a gente está fazendo aqui o finalzinho do nosso polvo, tentáculo para lá. O próximo tentáculo é o lilás, então aqui, ó, esse aqui é o nosso ponto baixo. Vão identificando. E vão fazendo aí o ponto baixo da melhor forma possível. Olha aqui, ó. Ponto baixo, em cima de ponto baixo. E nós vamos fazer a volta todinha, ó. Eu estou virando assim, ó, ele para ficar mais fácil. Ó, e aqui a gente já chegou ali onde a gente começou, ó.
Então, aonde que a gente começou? Aonde está o marcador? Então, onde está o marcador, a gente vai fazer outro ponto baixo e vamos continuar com mais uma carreira de ponto baixo. Então, vocês, aqui, ó, como tem muito fio, a gente vai apertando esse ponto. Vamos ver ali aonde está o marcador, que é o nosso ponto baixo. Quando a gente faz esse ponto baixo na agulha, ó, ele fica com nozinho, então é fácil a gente identificar o ponto, ó, porque tem o nozinho. Olha ali, ó. Tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo nele também, ó. Puxa. E pronto, ó. Esse é o nosso último ponto baixo da carreira. Eu vou colocar aqui o marcador de segurança para explicar para vocês. Ó, gente, olha aí como que ficou pequenininho o nosso buraquinho. Então, olha, aqui ainda tem aqueles fios, eu vou cortar aqui um pouquinho do excesso, para não ficar muito fio ali para dentro. Se vocês estão fazendo só com fios, vocês podem deixar aí todos os fios, né? É que como eu estou colocando a manta, eu não quero que apareça muito aqui os fios, né? Então, olha, esse aqui é o fio que a gente está trabalhando. A gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Mas olha aqui, ó, como fica aqui um espacinho. Então, nesse espacinho, a gente vai colocar mais um pouquinho de manta. Vocês também podem fazer manta, fios e manta. Eu já fiz isso também. Eu tinha pouca manta, aí eu botei um pouquinho aqui, ó. Aí, depois eu enchi com fios e depois, no final, eu coloquei a manta de novo. Então, tudo isso aí vocês podem fazer. Se vocês tiverem algodão, o enchimento, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O profissional, assim, né, pra gente vender, ficar bonitinho, é bom a gente fazer com a fibra siliconada, né, a manta siliconada. Então, vocês vejam aí como vocês querem fazer, vocês têm que moldar, assim, o polvinho, ó, pra ficar bem bonitinho. Então, aqui a gente vai continuar o nosso trabalho fazendo os pontos baixos, ó. Só coloquei o segurança aqui pra gente não perder aqui o ponto, né? Agora tá bem fácil, gente, olha, porque os pontos baixos estão bem aparentes. Então, simplesmente a gente vai pegar as duas laçadinhas, olha, fica um espaço bem grande, porque não tem jeito da gente fechar assim muito mais que isso, né? Fica esse espaço mesmo. Ó, a gente vai fazendo nos pontos baixos, ó. Esses aqui são os pontos baixos que a gente acabou de fazer. A gente faz ponto baixo em cima deles, ó, em todos esses buraquinhos aqui, ó. Olha aqui, tá bom? Ó, fica bem fácil. Peguem a agulha de um jeito que vocês se sintam confortáveis. E a gente vai fazendo circular. Vocês já sabem, quem está fazendo colorido, que a gente começou por aqui, ó. Então, quando chegar aqui, eu já sei que eu estou terminando esse meu círculo. Por isso que eu não pus marcador, não pus nada, tá, gente? Aí, a gente vai usando aí o bom senso, né, para fazer o polvinho. Que seja divertido, né, também fazer. Olha, eu vou fazer mais um. Porque tem uma hora aqui que a minha agulha já não entra mais, sabe? Olha. Então, eu vou fazendo aqui até eu achar que tá bom, olha. Olha como fica pequenininho. Então, aqui pra fazer com agulha de crochê, não dá certo. Então, a gente faz assim, ó, a gente deixa um pouquinho de fio de sobra. E vamos fazer com a agulha de tapeceiro. Então, a gente simplesmente pega essa laçadinha aqui e puxa fora assim, ó. Aqui, faz um arremate. Agora, a gente vai alinhavar em volta desse orifício aí que ficou, né? Desse buraquinho aí que ficou. Então, para vocês aprenderem também, se vocês quiserem fechar qualquer buraquinho, olha, vocês alinhavam, vocês façam desse jeito. Então, como que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está pegando as duas laçadinhas do ponto baixo, né? Só que a gente vai pegar só uma laçadinha, ó. Essa que tá mais perto da gente aqui, ó, do lado de fora aqui, ó. Aí, a gente deixa uma do lado de lá e a gente pega só de fora, pra ficar um acabamento bem bonitinho. Então, a gente, ó, faz assim de levinho, porque depois a gente vai puxar só a correntinha de fora. Vamos ir puxando todas as laçadinhas ali do nosso ponto, ó. Olha aqui o que acontece quando a gente puxa, gente, ó. Ele vai fechando, tá vendo? Então, a gente vai continuar fazendo assim todas essas laçadinhas do ponto, até que a gente vê que o buraco aqui, né, o nosso buraquinho aqui fechou, ó.
Olha aqui. Tá? A ideia é essa aqui, ó, porque a gente começou aqui, lembra? Aqui, ó. Então, nós chegamos certinho. Então, a única coisa que a gente vai fazer é dar um nó, né? Pra não soltar. Então, a gente pega aqui com aquela laçadinha, ó, e vamos fazer aquele nó que vocês já sabem. A gente faz a argolinha e a gente passa a agulha pela argolinha e a gente vai puxar aqui, porque aqui não pode soltar. Aí, a gente enfia aqui no meio a nossa agulha e a gente traz por aqui, ó, só pra puxar o nosso fio, tá? Ó. Pronto. Aí fica um arremate aí perfeito pra vocês. E esse fio aqui, a gente pode dar umas voltas aqui dentro, ó, só pra ele prender. Porque se vocês encherem com fio ou encherem com a manta siliconada, ele vai prender aqui dentro, né? Eu costumo passar assim, aí depois eu venho pra cá de novo. Aí é tudo questão de prática de vocês, né? O que vocês querem fazer. A gente só precisa fazer um acabamento aqui, que o fio não solte, né? Não apareça assim com manusear ou se for lavar, né? Então, simplesmente, olha, eu passo pra lá e pra cá. E quando eu passo, eu uso o mesmo buraquinho, tá? O mesmo buraquinho, pra não aparecer. E aí, depois, ó, como eu fiz ele bem comprido, é só a gente cortar. E pronto. Olha aí o nosso polvinho. Todo arrematado. Aí, vocês podem torcer de novo, assim, olha, pra ficar bem torcidinho. Vão torcendo todos os tentáculos. E nós vamos fazer os olhos e a boquinha. Para fazer o olhinho do polvo, nós vamos colar com cola pano e vocês... geralmente eu não faço de barbante, tá, gente? Porque eu acho que fica mais delicado a gente fazer com linha. Então, eu tinha sobrinhas de linha. Eu tô usando aqui a linha Charme, que ela tem uma tex de 378. Então, eu fiz uma quantidade de pontos aqui para fazer a minha linha. Então, eu comecei com 14 pontos altos no branquinho, na Charme. Mas se vocês não tiverem a Charme, vocês podem trabalhar com a Anne, que é uma tex de 295. Olha aqui, ó. Ela fica praticamente igual. Só que assim, ó, a Charme, vocês vão começar com 14 pontos. E a Anne, vocês põem 18. Tá? Para ficar mais ou menos assim o mesmo tamanho. Então, o crochê é assim, vocês têm que testar. Porque às vezes o meu ponto pode ser mais largo que o de vocês podem ter um ponto muito apertadinho. Então, vocês têm que testar se vocês querem esse olho grande, o que vocês querem. A minha sugestão é essa aqui, olha, eu usei a Charme, é uma linha um pouquinho mais grossa do que a Anne, e eu vou começar com 14 pontos altos. Então, esta é a minha sugestão. E o meu verdinho aqui, ó, ela é com a linha Anne mesmo, tá? Então, vocês vão ver, porque aqui, se eu faço com a Charme, ele fica mais durinho, eu gosto mais. Mas, olha, essa aqui é a Anne, olha, fica bonitinho do mesmo jeito. E pra fazer o olhinho, eu usei uma agulha 2 milímetros, tá? Pra trabalhar com essa linha de tex 378, que é a Charme. Então, agora eu vou explicar pra vocês como faz o nosso olhinho, e depois a gente vai bordar a boquinha. Nós vamos começar o nosso olho fazendo um anel mágico, então vocês já sabem, né? O anel mágico a gente segura, dá uma torcidinha, pegamos lá. Essa linha vai passar aqui por baixo. Então, a gente puxa, olha, usa o ganchinho da agulha, puxamos, a gente torce assim, porque a gente vai pegar esse fio de novo, ó, para fazer uma correntinha. Aí, a gente aproveita e já torce a mão, ó, para fazer aqui a correntinha do nosso anel mágico. E pronto, ó, a gente já travou o anel, a gente pode tirar do dedo, pode até fechar um pouquinho se quiser, posiciona que a gente vai começar a trabalhar. Então, para fazer o olho, a gente vai fazer uma corrente, e essas duas correntes, né, que a gente travou e essa que a gente subiu, a gente não vai contar. Nós vamos fazer aqui 14 pontos altos, então, vocês vão fazendo devagar aí, para fazer os seus 14. Olha, esse aqui é o meu primeiro ponto alto, o segundo, aí vocês usam o dedo assim, ó, para ir segurando, né, para ter firmeza no anel, ó, para quando a gente puxar, ó, aí eu seguro aqui pra gente laçar e puxar de novo. E vocês podem fazer a movimentação da mão, tá bom? Vocês que são iniciantes, o crochê é todo cheio de movimentação, cada um faz o crochê aí de um jeitinho diferente, vocês vão se adaptando, tá?
14 pontos altos. Aqui eu fiz o último ponto, então a gente pode puxar esse fiozinho aqui do anel para fechar um pouquinho o nosso olho, e depois a gente puxa mais, para ficar mais bonitinho. E agora a gente vai fechar no ponto alto, a gente não vai contar essas correntes aqui como ponto, tá? Pra gente fazer olho, fica mais bonitinho a gente fazer assim. Então, a gente fecha ali, ó, em cima do ponto alto, com ponto baixíssimo, a gente puxa e puxa. Olha aí como fica bonitinho o nosso olho. Agora, a segunda carreira, a gente vai fazer de meio pontos altos, tá? Meios pontos altos. A gente sobe 2 correntes, no mesmo lugar a gente vai fazer o meio ponto, ó. O meio ponto a gente deixa 3, só que a gente quando laça, puxa as 3, ó, meio ponto alto. Então, a gente vai fazer por toda a volta aqui, em cada ponto, a gente vai fazer 2 meios pontos altos. É como se fosse um ponto e um ponto e um aumento, para o nosso círculo crescer, tá bom? Então, assim é que a gente vai aumentando os círculos. Então, a gente põe aqui na frente e fazemos um, e no mesmo lugar, o outro, tá? 2 meio ponto em cada ponto. Aqui eu terminei os 2 em cada e a gente vai fechar aqui com o fechamento invisível. Então, isso aqui é bem importante para o olho ficar bem bonito. A gente corta um pedaço do fio. Aqui onde a gente parou, a gente simplesmente vai puxar e vamos fazer o invisível. Então, para quem nunca fez aí o fechamento invisível, é uma boa técnica para vocês aprenderem, para vocês deixarem os seus trabalhos aí mais perfeitos, né? Mais profissionais. Então, principalmente quando a gente trabalha em círculo assim, então é bom que fica imperceptível, né? O nosso fechamento. Então, a gente vai fazer assim, olha, a gente tem aquelas correntinhas que a gente subiu e o ponto alto. Então, a gente vai começar a fechar sempre no ponto de trás, ó, do que a gente precisa. Porque se a gente fosse fazer o fechamento normal, a gente fecharia aqui na segunda corrente, aqui, ó, com ponto baixíssimo. Mas vai ficar um nozinho. Então, a gente faz o invisível. Olha, a gente começa pelo ponto alto. A gente procura as 2 laçadinhas, porque a linha é fininha, ó. A gente tem que procurar a laçadinha, tá? As 2 laçadinhas do ponto alto. Passamos a linha para frente. Da onde está saindo a nossa linha ali, ó, a gente vai pegar essa laçadinha e mais uma embaixo. Assim, ó. Porque a gente vai trazer a nossa linha aqui para baixo, ó. A gente pega assim, ó, e traz a agulha para baixo. Aqui o fio, né? A gente precisa que esse fio fique aqui embaixo, ó lá, e fica uma laçadinha, né? Pra gente poder... É uma laçadinha falsa, por isso que é o invisível, né? E aqui aonde a gente deveria fechar, que é a segunda correntinha, a gente vai pôr o fio lá pra trás. Então, na segunda correntinha, a gente enfia a nossa agulha, levamos a nossa linha lá pra trás, e agora que a gente vai começar a puxar, ó. Puxar, acerta a peça e puxa um pouquinho. Olha aqui, ó. Todas as argolinhas, ó, ficam iguaizinhas. Então, é isso que a gente quer. Embora a gente vai colocar esse olhinho aqui em cima, ó, sempre é bom a gente aprender a fazer isso, né, gente? Pra ficar um acabamento aí perfeito. Então, aqui atrás a gente eu pego sempre uma argolinha assim, bem aqui embaixo. É a minha primeira argolinha, ó, tá? Como a gente vai colar o polvo, a gente pode fazer assim, ó. A gente puxa bem esse fio aqui, ó. Eu vou colar, né? Então, eu não preciso de um acabamento aqui... invisível aqui atrás também, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trazer esse fio para próximo desse, tá? E aí, a gente vai dar um nó. 2 nós, na verdade. A gente dá o primeiro nó, não apertem muito o primeiro nó, para não repuxar nada, e deem o segundo nó. Pronto, assim, olha, até repuxei um pouquinho, não é para repuxar, tá? E aí, vocês cortem o excesso, porque a gente vai colar no polvo, então não vai aparecer. Olha aqui, gente. A gente vai ter que olhar para saber onde que é a nossa emendinha, né? Ó, aqui. Então, o nosso olhinho já está pronto. Vocês escolham a cor que vocês querem fazer, tá? Agora, a gente vai fazer ali o meinho do olho. Escolham a cor que vocês querem e a gente vai fazer um anel mágico. Ó, eu vou fazer num dedo só aqui, ó. Se vocês acharem que fica mais fácil, olha, eu cruzo. Aí, eu tenho que passar a minha linha aqui por baixo. Aí, eu já tiro do dedo. Me ajeito aqui, ó, e travo. É o meu anel mágico, tá? Mas vocês podem fazer daquele jeito ali que eu expliquei.
o branquinho, ó. Faço mais uma correntinha. Então, essas duas correntinhas aqui, ó, a gente não vai contar, a gente vai começar a fazer os meio ponto, tá? Meio ponto. Então, a gente simplesmente, olha, puxa as 3 argolinhas e a gente vai fazer 12, tá? Então, eu estou trabalhando com uma linha Anne, com a linha agulha 2, mesma coisa que eu fiz ali, tá? Vocês podem trabalhar com a Charme ou com a Anne, a linha que vocês tiverem. Como eu estou trabalhando com a Anne, eu vou fazer 12. Se vocês estiverem trabalhando com a Charme, façam 10. Mas façam testes, tá, gente? Vocês só precisam saber como faz. Depois vocês vão adaptando aí o polvo de vocês, né? Porque aquilo que eu sempre falo para vocês, cada um tem uma tensão de ponto, gente. A gente dá aula, mas eu não tenho como saber se vocês fazem um crochê de iniciante, que é um pouquinho mais apertado, ou um pouquinho mais frouxo, né? Então, vocês só vão aprender a técnica. Essa aqui no meu ponto, linha Anne, eu vou fazer com 12, meio ponto alto. Aqui eu fiz os 12, já cortei a minha linha, aí eu só puxo aqui, porque eu vou fazer um invisível, do mesmo jeito, ó. Puxo aqui o centro. Eu deixei um pouquinho maior aqui o fio, né, pra poder fazer bem a explicação aí pra vocês, tá? Não precisa ser um fio tão grande. Então, a mesma coisa, gente, olha, eu acho que vocês já sabem, né? Como é uma peça muito pequenininha, a minha agulha também tá grande, ó, eu peguei essa aqui, vocês vão pegar o que vocês tenham em casa, tá? Então, a gente vai identificar aqui aonde está as correntinhas e a gente vai começar a fazer no ponto alto, tá bom? Então, a gente identifica aqui as correntinhas. Ó, esse aqui é o ponto alto. Então, a gente começa de trás para frente, para trazer a linha para frente. Agora, a gente vê aonde está saindo a linha, que é aqui. Aí, eu vou enfiar da onde está saindo a linha e mais uma argolinha. Aí, eu vou trazer a linha lá para baixo. Ó, eu já fiz a minha argolinha que eu preciso, ó, minha argolinha falsa. Ó, aqui minha argolinha falsa. Agora, eu vou levar a linha lá para trás. Aí, eu pego a segunda corrente, a gente tem que olhar bem aqui, ó. A segunda corrente, enfio para pôr a linha lá para trás. Aí, a gente já fez todo o processo. Agora, é só a gente ir puxando para nossa argolinha aqui, ó. É que aqui tem o fio do anel mágico também, né? O fio do anel mágico tá aqui junto, né? Que a pecinha é bem pequenininha, olha aqui. A gente vai puxando e vai arrumando assim a peça, ó. Para essas argolinhas ficarem todas iguais. E aqui o anel mágico a gente puxa, porque eu não quero nada aqui no centro, eu quero que fique bem fechadinho. Como é uma peça muito pequenininha, eu nem vou passar em lugar nenhum, olha, eu já vou dar um nó aqui, ó. Tá? Só para segurar aqui esse fio. Não apertem muito, só um nozinho simples assim, ó, só para segurar o fio. Agora, esse aqui até posso apertar um pouquinho mais, se eu quiser. A gente vai cortar, e depois, quando vocês forem colar, isso aqui vai ficar aqui pra dentro. Então, vocês vão pegar aí, olha aí. E vão fazer o olhinho. Esse aqui é todo feito com Anne, todo de Anne. E esse aqui, olha, eu fiz com Charme. Eu acho que fica mais, assim, resistente, sabe? Assim, mais durinho, mais bonitinho. Olha. Essa aqui eu fiz com 12, meio ponto. E este aqui eu fiz com 10. Então, vocês é que tem que olhar aí o que vocês acham mais bonitinho. Na hora de colar, a gente vai colar bem na pontinha, assim, ó. Na pontinha. Então, vocês procurem aonde vocês fizeram a emendinha aqui, ó. Onde vocês fizeram aquele falso, onde vocês começaram, né? Assim que eu faço, ó. Para eu poder cobrir. Então, esses são os detalhes, porque, olha, aqui vai ficar certinho, a gente fez o invisível, mas não custa nada a gente cobrir aqui, ó, aonde a gente começou. Então, eu sempre meço assim, olha, para cobrir um pouquinho o centro e ficar bem na pontinha aqui, assim que eu colo meus olhos, ó, o olhinho. Tá bom? E cada dia que a gente faz o crochê, às vezes o nosso crochê fica diferente, com a tensão diferente. Então, este aqui eu fiz igualzinho e parece que ele tá maior. E também tem a cor, né? Às vezes a cor muda um pouquinho também,
Por incrível que pareça, né? Às vezes a cor é um pouquinho mais grossinha, o verde talvez seja um pouquinho mais grossinho do que o azul. Então, olha, aqui que a gente vai fazer, vocês tragam a cola pano, da preferência de vocês aí. Usem assim, passem assim, porque a gente fez aquele nozinho, né? Então, vamos botar tudo ali pro centro, ó, o nozinho, para não aparecer. Procurem aonde a gente começou, olha, eu comecei aqui, e aí eu vou colar. Eu procuro pôr ali um pouquinho no centro, que nem eu falei para vocês, ó, para cobrir um pouquinho o centro e fica bem aqui na ponta. A cola pano, vocês não se preocupem, porque ela cola mesmo. Eu acho que cola quente vai ficar levantado, cola de silicone também, às vezes o acabamento não fica bom. Então, eu recomendo para vocês a cola pano, tá? Porque ela é feita para isso mesmo, pano no pano. Aí vocês deixam um pouquinho ali, tá? Porque a gente vai bordar, deixa secar um pouquinho pra gente poder fazer direitinho ao bordado. Façam 2 iguais, né? 2 olhos. Vamos começar a bordar. A gente põe um fio na agulha e a gente vai usar esta carreirinha aqui, tá? Que a gente fez de ponto alto. Então, a gente está bordando aí na cabecinha do ponto alto, né? Bem na pontinha do ponto alto. Então, eu começo assim, ó, de trás pra frente, trago a minha agulha aqui pra frente, né? A linha pra frente. Aí, eu pego aqui, ó, no próximo buraquinho, né? Que é o ponto alto aqui, ó. Trago pra trás. Ó, já fica um pontinho. Aí, de trás, assim, a agulha, agora eu vou trazer ela pra frente. Aí, vocês vão vendo aqui aonde vocês vão colocando, aonde fica, onde tem um buraquinho, ó, pra vocês colocarem o ponto aqui, ó, a agulha, eu trago pra frente. E no mesmo ponto, nesse mesmo pontinho, eu levo a agulha pra trás. Quando eu faço isso, ela vai ficando esses caseadinhos, né? Eu não bordo, eu só bordo assim o meu crochê, então para quem borda, deve saber o nome do ponto e tal, né? Então, eu só estou ensinando para vocês isso aqui, ó, que eu desenvolvi para fazer esse olhinho, ó. Então, é sempre assim, olha, vai ficar um espacinho, né, que é o espaço do ponto, eu trago a linha para frente. E aí, eu ponho no mesmo buraco, tá bom? Então, a gente vai seguindo dessa forma. Ó, eu nem contei quantos eu faço, eu vou contar mais ou menos até aqui, assim, ó. Vou fazer até ali para fazer os cílios, ó. Então, simplesmente a gente borda e volta para trás a agulha, sempre assim, ó. Eu ponho a agulha na frente e depois eu volto para trás no mesmo ponto, ó, para fazer esse caseadinho aqui, ó. Eu ponho na frente e depois eu ponho aqui no mesmo ponto, ó. É bem gostoso de fazer. Aí, vocês podem até criar mais peças. Vocês vão olhando aqui atrás, ó. Não puxem muito, tá? Deixem frouxo pra ficar bonitinho, ó. Pra ficar bem bonitinho, olha aqui. Aí, vocês veem aonde, né, vocês querem parar, ó. Acho que eu vou fazer mais um pontinho. Vocês vão sentindo aí, ou senão vocês vejam no vídeo aí quantos que eu fiz. Deixa eu ver quantos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Esse aqui é o 8º. Pra vocês saberem, né? Mas, olha, não tem assim, olha aqui, eu acho que já é o suficiente. Então, agora eu vou fazer os cílios. Então, como que eu faço? Ó, eu vou pegar bem na ponta aqui do ponto alto, ó, eu terminei aqui, tá? Então, vocês podem fazer aqui aonde vocês quiserem, vocês vão brincando aí, ó. Eu vou colocar aqui, bem na direção, ó, na direção, pra trazer a linha pra frente. O importante é a linha pra frente. Agora, no mesmo buraquinho aqui, ó, no último buraquinho, eu já faço uns cílios, ó. Já fiz um. Aí, a mesma coisa, olha, eu posso pular um ponto, no próximo ponto, eu trago a linha pra frente. Aí, eu vou fazer o próximo cílio, ó. Aí, eu ponho aqui no ponto. Aí, vocês podem fazer 2, 3, 4, podem fazer só 2, assim, ó, se vocês quiserem. Tá? Como vocês acharem melhor. Vão brincando aí de bordar e vocês vão fazendo. Olha, eu pulei um de novo e agora eu vou colocar aqui embaixo. Então, esse aqui foi os meus cílios. Ó, esse aqui eu quis fazer diferente, ó. Eu coloquei 2 num só. Então, ó, vocês vão brincando com o que vocês acham melhor para fazer aí, ó, o cíliozinho de vocês, tá? Então, a minha opção, o facinho aí para vocês é esse aqui, ó, tá? Aí, aqui atrás, a gente tem que dar nó.
tá? Pra gente prender aqui bonitinho, né? Pra não soltar. Eu sei que a gente vai passar cola, ó, mas não custa nada a gente dar um nozinho assim, ó. Não forcem nada, tá? Pra não repuxar. Pronto, ó. É o suficiente. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou levar essa linha um pouquinho mais pra lá, pra dar um nó aqui naquela que a gente começou. Só pra isso, porque aqui atrás não vai aparecer. Então, ó, vou cortar pra ficar mais fácil pra dar um nó. Vou dar um nó frouxo aqui, ó, bem sem apertar nada. E outro nó. É só pra essa linha aqui não ficar perdida aqui atrás. E pronto. Nós já fizemos o olhinho do nosso polvo. E aí, vocês têm opção aí de fazer a cor que vocês quiserem. Ou deixar assim mesmo, gente. Não precisa bordar, fica bonito do mesmo jeito, viu? Peguem o polvinho de vocês, ó. Se vocês quiserem, não precisa bordar. Podem fazer sem bordar também. Tudo fica bonito, tá, gente, nesse polvo. Tudo fica bonitinho. Pra fazer o outro olhinho, vocês vão ter que fazer ao contrário, tá, gente? Olha aqui, ó. Olhem bem, nós fizemos daqui pra cá. Para fazer esse olho, a gente vai fazer daqui pra cá, tá? Tem um bom senso aí de não fazer igual, porque senão vai ficar assim, ó. Apesar que se ficar assim o olho, o povo de vocês está olhando para lá, né? Ó, pode olhar assim, birolho. Vocês é que sabem aonde vocês vão colocar aí o olhinho de vocês. Mas olha, eu aconselho que vocês façam o olhinho do povo, né? Desta forma assim, ó. Então, a gente vai começar daqui para cá. E o outro, a gente vai começar deste pedaço para cá, igualzinho, ok? Então, vocês façam esse aqui, comecem daqui para cá. Agora, a gente vai colocar o olhinho. Vejam aí aonde vocês querem que coloque, olha aqui, ó. Um eu fiz sem o bordado e o outro com o bordado. Aí, vocês vejam o que é melhor para vocês, ó. Aí, a gente pode afofar um pouquinho mais, tá? E aí, vocês podem fazer um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima, vocês é que vão ver aí. Eu aconselho que vocês ponham bem juntinho e deixem um espacinho para a boca, ou não façam a boca, tá, gente? Vocês é que tem que ver, olha, quando eu faço os pequenininhos, eu não ponho boca, tá? Se vocês tiverem interesse que eu ensine esse pequenininho aqui para vocês, ó, para fazer como chaveirinho, deixem aí nos comentários, tá? Porque ele também é bem fácil, olha, eu adaptei ele para ficar bonitinho assim, ó, com essa aparência de polvinho. Então, vocês me falem, olha, mas eu não ponho boquinha. Então, esse polvo aqui, vocês têm que ver se vocês querem a boquinha ou não. Coloquem assim embaixo e juntinho, olha, eu sempre aconselho vocês a colarem juntinho. O que vocês podem fazer, ó, é colocar um alfinete para vocês saberem aí aonde vocês querem colar, né? Se vocês querem aqui bem juntinho, mais para lá, mais para cá, que jeito que vocês querem. Então, quando vocês, olha, aqui o meu, deixa eu ver mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos na sexta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ou sexta carreira. Mas olha, de baixo para cima, só para dar o espacinho depois pra gente fazer a boquinha, tá? Então, vejam se vocês querem aos dois olhinhos assim, mais para baixo, mais para o ladinho, e aconselho a fazer juntinho. Façam, então, essa forma, colhem para a gente fazer a boquinha.
Para bordar a boquinha, eu vou usar a mesma linha aqui que eu usei no olho, que eu acho que fica mais delicadinho, e eu dobrei o fio, tá, gente? Então, vocês façam um nozinho aí na pontinha. Vai fazer 3 pontos para fazer a boquinha, aqui, aqui e aqui embaixo. Então, se vocês quiserem usar assim, olha, um alfinete, só para vocês saberem aonde vocês vão colocar assim, ó, aonde vocês vão colocar, né, o começo da boca, o final da boca, porque a gente está trabalhando assim em espiral, né, então as carreiras não são retinhas, olha, nós precisamos de 3 pontos. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse reto daqui, aqui, depois a gente vai fazer aqui, tá bom? No meio do retinho. Então, só para vocês saberem, olha, eu começo aqui do fundo e ponho a minha agulha onde está o meu primeiro alfinete, tá? Ó, aqui tá saindo um pouquinho de fio, a gente arruma. Aqui no fundo não vai aparecer, tá, gente? É só pro nozinho, ó, qualquer lugar aqui, ó. Vocês põem em qualquer lugar para vocês colocarem aqui, olha, a agulha saindo no primeiro alfinete. Aí eu vou puxar e o nozinho já fica aqui dentro, ó, não vai aparecer o nozinho, ó, a gente puxa, tá? Agora a gente vai fazer a boquinha assim, ó. Então, aonde está o alfinete, ó, a gente põe a agulha, tá? Aí a gente pode sair em qualquer lado do polvo, porque não vai aparecer, ó, qualquer lado. É só para puxar a nossa linha. Olha aí. Vamos puxar aqui. Pronto, ó. Já tem aqui a nossa boquinha. Aí vocês olham, se vocês acham que tá pequenininha, se vocês querem fazer maior, aí não tem assim uma lógica, assim, não tem uma regra, né? Vocês vão fazer o que vocês acham bonitinho. Agora eu preciso fazer aqui no meio, ó. Eu preciso puxar essa boquinha no meio. Então, eu não sei exatamente aonde eu vou colocar, eu vou espetar aqui meu alfinete, ó, pra ver se eu puxo ela um pouquinho aqui, ó, bem no meio do retinho. Então, o que que eu faço? Aqui não é para aparecer, então a gente põe no mesmo local, ó, a agulha. E aí põe lá onde tá o alfinete, que é o meio daquele centrinho, ó. Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aonde der pra gente colocar. Ó, o meu aqui é onde está o alfinete. Aqui, ó. Certo? Olha lá. Aí a gente vai puxar. Quando a gente puxar tudo isso, ó, isso aqui vai sumir, ó. Vai entrar dentro do polvo, então não se preocupem, ó. O que interessa é essa linha aqui. A gente pega aqui e põe no mesmo local, só para dar uma puxada, tá? Ó. E aí, a gente vai levar ela para algum lugar, a agulha de novo, ó, porque ela tem que sair em algum lugar, pra gente poder fazer aqui. Ó, eu vou fazer assim, ó. Pronto, a gente já fez aí a boquinha do nosso polvo. Para ficar um pouquinho mais grossinha, assim, ó, do jeito que eu fiz aqui, eu faço assim, ó, eu passo de volta, lá no começo, naquele primeiro, ó. Toda vez que a gente faz isso, é só para passar a linha dentro do... Porque a gente tá com ele cheio, né? Se tivesse com ele aberto, a gente não faria isso. Olha, a linha vai sumir todinha, ó. Tá? Porque eu passei no mesmo buraquinho. É só para ela vir pra cá, ó. Aí, eu faço um alinhavo aqui assim, ó. De cima para baixo, ó. Só para dar umas enroladinhas assim, ó. Tá vendo, ó? Uma, duas, eu dei 2 enroladas do lado de lá, aí depende do tamanhinho aqui da boca que vocês fizeram, mas olha aqui, ó, só pra dar uma alinhavadazinha aqui, ó. Toda vez que a gente mexe com linha, né, parece que o tentáculo quer ficar dentro da linha, né? Pronto, tá vendo, ó? Agora a gente passa pra lá. E pronto, nossa boquinha já está pronta. Então, aqui a gente só dá umas passadinhas aqui dentro, ó, pra ele travar a linha, tá, gente? É assim que a gente faz, ó. Vocês podem fazer ali pra baixo, pra não... Porque eu tô passando aqui pelo meio, ó, então não vai aparecer essa linha. Ela tá no meio daqueles... da fibra, né? Ou que vocês colocarem aqui. Então, depois de um tempo, vocês só cortem. Ó, aqui é um pedacinho de fio que veio lá de trás, ó, a gente corta também. E pronto.
fica assim a nossa boquinha, certo? Vocês podem voltar ao vídeo. Vocês têm aí todos os controles de vídeo. Quem está no celular aqui tem 3 pontinhos. Vocês podem clicar nos 3 pontinhos, aí tem velocidade, tá? Velocidade do vídeo. Vocês podem diminuir, vocês podem aumentar. Então, vocês podem fazer aí, voltem para vocês verem como eu fiz o bordado. Mas é muito fácil, né? Vocês viram? É uma reta, depois a gente puxa aqui embaixo, depois a gente alinhava. Para quem quiser fazer, então, a estrelinha, né? Para fazer o detalhe aí do polvinho, a gente vai fazer com o mesmo fio que a gente fizer o polvinho, né? No meu caso aqui, eu vou fazer com um fio 100% algodão, e aí é muito fácil de fazer, nós vamos fazer bem rapidamente, depois a gente vai costurar aqui no nosso polvo com um ponto invisível que eu vou explicar para vocês, tá bom? Para fazer a estrelinha, a gente vai trabalhar dentro de um anel mágico. Então, vocês já sabem aí, né? Como que a gente faz o anel mágico. Já fiz aí algumas vezes aí nesse vídeo. Simplesmente, né, a gente vai fazendo assim, ó. Anel mágico, a gente vai trabalhar aqui dentro. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai descer aqui com pontos, né? Para fazer a pontinha da estrela. Então, olha, essa correntinha que a gente travou já é uma correntinha. Nós subimos 5, a gente ficou com um total aqui de 6 correntes. Nós vamos pular uma corrente e na segunda corrente a gente vai começar a fazer os nossos pontos. Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Então, a gente puxa e a gente vai ter que puxar de novo. Aí, eu seguro com o meu dedo aqui, ó, para eu poder puxar. Então, quando a peça assim é muito pequenininha, a gente usa o dedo assim para fazer a firmeza para a gente puxar as laçadas. Então, o ponto baixíssimo é o ponto mais baixinho que a gente tem, né? Agora, a gente vai subindo um pouco. Então, o próximo ponto vai ser um ponto baixo. Próximo ponto, olha, tiramos as 2 laçadas. Agora, vamos subir mais um pouco, fazer um ponto um pouquinho mais alto, é um meio ponto. A gente laça, sempre assim, olha, um ponto em cada corrente. O meio ponto, a gente tira as 3 laçadinhas. Agora, o maior ponto é o ponto alto. Então, a gente, no próximo, fazemos um ponto alto. Ó, tiramos 2 e tiramos 2. E na última correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto alto duplo, que é o ponto maior ainda. Olha, nós laçamos 2 vezes, pegamos ali na correntinha, e a gente vai tirando assim, ó, de 2 em 2, como se fosse o ponto alto comum, ó. 2 laçadinhas, 2 e depois as 2. Pronto, olha, fizemos a pontinha da estrela. Agora, para prender a estrelinha, a gente volta aqui no anel, ó, e fazemos um ponto baixíssimo. Então, fazendo assim, a gente faz uma ponta da estrela, e é assim que vocês vão fazer. Nós vamos fazer 5 pontas. Então, a gente faz no anel aqui, que depois é só puxar o anel mágico. Então, olha, eu vou fazer mais uma aqui com vocês, e depois vocês vão fazer as outras. 5 nós vamos fazer, tá? Vamos subir as 6 correntes. 5 e 6. Na corrente à frente, um ponto baixo. Na corrente à frente, o meio ponto. Na corrente à frente, um ponto alto. E na última correntinha aqui, né, que foi a corrente que a gente começou, a gente vai fazer um ponto alto duplo. No anel mágico, a gente sempre lembra de colocar os 2 juntos, ó, os 2 fiozinhos juntos, tá? Porque depois a gente vai puxar ele. Fazemos um ponto baixíssimo. Essa aí, então, é a nossa estrela. Façam as outras pontas, ó, 5 pontinhas, tá? E eu vou costurar no polvo. Aqui eu fiz a última estrelinha, ó, e vou prender aqui com ponto baixíssimo no nosso anel, ok? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Olha aqui como ela fica, só que a gente vai puxar o fio do anel mágico, ó. Quando a gente puxa, ela vai fechando, né, e vai dando aí a forma da estrela.
tá bom? Então, é uma estrela do mar. A gente vai fazer o acabamento aqui, ó, nesse fio que a gente começou. Então, simplesmente, a gente vai fazer uma corrente. Vamos cortar o fio. Só que assim, ó, gente, deixem assim um espaço, porque nós vamos costurar essa estrela no nosso polvo. Então, deixa aqui, olha, bastante fio aí pra gente costurar. Quando a gente fez uma corrente, a gente puxa a laçadinha, né? Então, a gente vai tirar todo esse fio aqui e vai ficar um nozinho. Aí, a gente ajeita a nossa estrela. Lembrem-se que aqui, olha, o anel mágico. Aqui, o meu fio do anel mágico, né? Então, esse fio do anel mágico aqui, a gente dá um nozinho, né? Pra não soltar o fio. E vocês vão arrumando com a mão, assim, a estrela de vocês. Aqui no anel mágico, então, vocês vão dar aquele nozinho, né? Pra não soltar. Só que agora eu vou explicar pra vocês uma coisa antes de vocês darem o nó. Olha, essa estrelinha eu fiz com uma linha Anne, eu não fiz com o barbante. Então, vocês vão ver aí o que vocês querem fazer. Se vocês querem fazer com o próprio barbante ou vocês querem fazer com uma linha mais fina. E vocês têm dois jeitos de colocar ela. Vocês podem colocar ela assim, ó, virada pra frente, que é o lado direito, que é o que a gente fez toda a peça, que é esse aqui, ó, fiz do lado direito. O polvinho é um pouquinho menor, aí por isso que eu fiz com a linha Anne, né? E esse aqui, olha, eu coloquei do avesso, porque ele fica assim todo cheio fica bonitinho, sabe? Fica uma textura assim bonitinha. Então, vocês vão escolher qual lado vocês querem colocar aí no polvo de vocês, tá bom? Os dois lados vão ficar bonitos. Só uma questão de gosto. Então, quando vocês fizerem aqui, olha, o anel, né, que vocês têm que fazer o nó do anel, aí vocês vejam como vocês vão colocar a estrela. Se vocês forem colocar assim do lado direito, vocês vão fazer um nozinho aqui. Se vocês forem fazer este lado avesso, o lado que vocês vão colocar, então a gente põe o fio lá pra trás, ó, o fio do anel mágico. A gente puxa ele pra trás, assim, ó. Aí eu vou dar o meu nó aqui, ó, tá? Então, é só isso que vocês têm que ver. De qualquer forma, a estrela vai ser costurada, mas olha, tem que dar um nozinho. Eu vou dar até mais um aqui, né? Porque eu não vou fazer nenhum outro acabamento. Então, aqui, olha, eu fiz dois nozinhos, um nó mágico aqui, né? Nosso anel mágico, eu já vou cortar. Então, o meu aqui, eu vou colocar deste jeito, ó, pra ficar essa textura no meu polvo. Quando vocês colocarem aqui, ó, vai ficar essa texturinha. Para costurar aqui a estrelinha, ó, eu decidi aonde eu quero e eu quero fazer aqui do ladinho, ó. Aí vocês vão ver aonde, que lado que vocês querem, como que vocês querem fazer. Então, se vocês quiserem colocar um alfinete assim, ó, só para vocês não perderem ali a posição da estrela, ó. Vocês põem um alfinete. E aí, a gente vai começar a costurar, né? Depois que vocês delimitaram aí, né? Aonde vocês querem fazer a estrelinha. Nós vamos começar a costurar. Então, para costurar, a gente faz assim, olha, o meu fio, ele tá aqui na frente, eu vou passar ele ali pra trás, o meu fio. Tá? Então, aqui, gente, nós vamos fazer pontos invisíveis. Então, o que que é o ponto invisível? A gente vai pegar, olha, eu sei que essa pétala aqui, eu quero ela aqui. Então, eu vou pegar um pedacinho aqui, ó, uma argolinha do polvo, uma argolinha do polvo. Vou passar a minha linha. E eu vou pegar uma argolinha da estrela aqui embaixo, ó. Qualquer argolinha aqui embaixo, ó, pra não aparecer lá na frente, tá? Então, esse aqui chama, a gente faz uma costura invisível. Então, peguem ali, ó, na parte de trás. Olha aqui, ó. Aí, ele vai se ajeitando. Então, ó, eu sei que aqui, ele vai ficar aqui deitadinho. Então, eu vou pegar aqui uma argolinha do polvo. Vou ver aonde que eu quero e vou pegar a argolinha bem aqui atrás, ó. Sempre embaixo. Aí, a gente faz uma costura invisível. Olha como ele já vai ficando. Aí, vocês vão puxando, né? Ó, puxem pra ficar aqui direitinho, tá? Então, essas aqui é a mesma coisa, gente. Olha, a gente vai descer um pouquinho. Então, eu sempre pego uma laçadinha ali do polvo.
certo? E vou pegar uma laçada aqui de dentro, ó. De dentro da nossa estrelinha. Toda vez que a gente faz isso, olha, a estrela, ela fica bonitinha e não aparece na frente, tá? Então, esse aqui é uma costura invisível. Aí, vocês vão arrumando, né? Mais pra baixo, olha, se eu quero aqui mais pra cima. Coloquem os alfinetes, se facilitar assim pra vocês, ó. E vão fazendo os pontos invisíveis, tá bom, gente? Olha aqui, ó. Sempre aqui embaixo, qualquer laçadinha, qualquer uma. Embaixo, assim, a gente pega bem a laçadinha de baixo. A gente pega uma do polvo e uma aqui de baixo. E vocês vão fazer. Não precisa ser toda a volta, olha. Eu fiz um pontinho aqui, um na pontinha. Aí, vocês vão usando aí o bom senso para vocês irem costurando, olha. Sempre aqui embaixo. Tá ok? Se por acaso aparecer assim, ó, vocês falam, ah, apareceu aqui. Aí, vocês tiram e façam de novo. Simplesmente tirem aqui, olha, e façam de novo, não tem problema. Então, vão fazendo com calma, ó, pra não aparecer esse fiozinho, ó. O fiozinho tem que estar sempre bem escondidinho. Aqui eu estou no final, vou prender essa minha última pontinha aqui, ó. Pegar a última laçadinha. Pra deitar ali no polvo, né? Então, vou pegar a laçadinha do polvo. Ó, aí quando a gente puxa, né? Aí, vocês vão se ajeitando, olha, eu vou colocar a linha um pouquinho pra cá. Ó, pra puxar. Aí, vocês podem aqui, ó, dar um nozinho. Procurem aqui embaixo algum lugar que dê pra vocês darem um nozinho, tá? Não tem regra, assim, se por acaso vocês estão olhando aqui e falar, ah, aqui ficou um pouquinho levantado. Aí, vocês peguem de novo aqui embaixo e façam a costura pra ficar bonitinho aí a costura de vocês, tá, ó? Passem de um lado pro outro a linha, assim ela vai firmando, tá? A linha de vocês. E aqui a gente procura um lugarzinho pra dar um nozinho. Aqui embaixo mesmo, ó, no próprio polvo aqui eu vou dar um nozinho, ó. Pra ficar firme, tá? E vou esconder esse fio, ó. Passo pra lá, passo pra cá. Ele vai ficar escondido aqui embaixo do próprio polvo. E pra esconder, toda vez que a gente passa pra um lado, pra lá e pra cá, a gente põe no mesmo buraquinho, né? Pra não aparecer nada, assim, pra não prender pontinho, ó. Por exemplo, ó, eu passei pra cá. Aí, eu passo no mesmo buraquinho e vou passar mais pra um outro lugar aqui, ó. Pra fazer umas travadas na linha, ó. Então, aqui ele some, tá? Então, vocês vão fazendo aí o que vocês acharem melhor, ó. Aqui eu achei que tá um pouquinho solto, então eu volto pra cá de novo, ó. Volto pra cá e faço mais um pontinho. Então, vocês vão olhando a estrela de vocês, e se tiver assim, ao seu agrado, vocês deixem aí do jeito que está, né? Então, a nossa linha, o último ponto que a gente vai dar é sair em algum lugar do polvo, puxar ela todinha, e aí a gente corta. Ó, depois ela vai entrar aqui no polvo. E aí, o nosso polvo aí ficou com um detalhezinho. Vocês podem ou não fazer, que nem eu falei pra vocês, de um lado ou de outro lado. Vocês aprenderam hoje, então, um polvinho amigo em crochê. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que vocês façam muitos polvos. Não se esqueçam de deixar o like para mim, comentem e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Tchau, gente, até o próximo vídeo.